Papo Delas Podcast. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Let it go! Olá, amigos e inimigos do Papo Delas, nós voltamos, sim, é março, que mês delicioso, mês de ressaca, a gente saiu do carnaval, tá esperando comer chocolate, é mês da mulher, sim, parabéns mulheres, nossa, melhorou tanto a vida da gente, né, nos últimos tempos, tá tudo tão legal, parabéns à podosfera que tá fazendo o podcast é delas, e em 2020, beijo pra Domênica que tá organizando isso, e este é um episódio gostosinho, sim, das mulheres conversando sobre a vida. Já dizia o velho deitado, a expectativa é a mãe da merda, mas por que mesmo sabendo isso, de cor e salteado ainda nos resta reaprender de tempos em tempos? 99,9% das pessoas já se sentiram frustradas na vida. 99,9% porque eu tô sendo generosa e puxando pra baixo, senão seria muito deprê. Mas o que é frustração? Na psicologia ela é entendida como uma síndrome que apresenta muitos sintomas, mas que é parte da vida das pessoas e é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. E aqui eu puxo outro dito popular, meus ouvintes. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Aí, justo eu que tenho medo de mar agitado. A frustração existe nas nossas vidas como incentivo para que tenhamos ações conscientes, porque uma vez posicionados em nossa zona de conforto, não aprenderíamos a lidar com o inesperado e nem a superar obstáculos na vida. E esses obstáculos, eles vêm. E galera, é nesse clima gostoso de achei que ia, mas não foi, que nós começamos mais um episódio do Papo Delas. Começos. Ninguém falou que seria fácil, mas puta que pariu, hein, parceiro? Papo Delas 33, começos, sejam bem-vindos, meus bens, meus docinhos de cocos com abóbora, meus ouvintes do Papo Delas. E vocês já ouviram que aqui a gente vai falar de começo. A gente já falou várias vezes por aí, de primeiras vezes, de recomeços, de começar de novo, de tente outra vez. Esses assuntos que não se esgotam na nossa vida, seja como mulher que tem dificuldades iguais e diferentes, seja como ser humano, seja como um cachorrinho que sempre muda de lugar e fica abandonado e feliz todos os dias. A gente sempre tem o que falar sobre isso. E aí, Paty, começando muito. Olha, menina, tô tendo alguns começos sim, mas deixa abaixo por enquanto algumas coisas. E tá calma nessa hora. Não tá fácil. Você tá melhor, Paty? A gente ouviu no blog desse mês aí que você tava destruída, né? Você tá se sentindo melhor? Foi um dos começos, inclusive. Eu aprendi como que é ser doente sozinha em casa. Chorei. Primeiras vezes, a Paty arrasada, parecia uma filha única, chorando, sentindo falta das entranhas. Na moralzinha, eu tuitei sobre isso. Eu chorei porque eu nunca tinha dormido resfriada. Eu tava com medo de asfixiar. Se eu asfixiar de madrugada, eu não tenho pra onde correr. Eu entrei em desespero. Mas eu tava de TPM, tá? No dia seguinte eu acordei menstruada. Olha, eu conheço mãe que faz chantagem emocional com o filho. Agora, filho que faz com mãe... Não, eu nem contei pros meus pais, eu chorei sozinha. E aposto que depois você contou. Que abraçaram sozinha. Só depois eu contei mesmo. Meu Deus, ouvintes, e só eu e Paty vamos falar sobre começos, aquela história toda que a gente fala e refala? Não! Hoje eu inverti, não é o sim, é o não. Temos uma convidada super, hiper, mega, blaster especial. Uma mulher inteligente, com uma voz delícia. Dizem que ela tem uma voz de aeroporto. Eu ouvi falar por aí. Seja bem-vinda, Joana Bonner. Olá, tudo bem com vocês? Delícia de voz. Jo, posso te chamar de Jo? Aqui a gente tá brincando já desde a Dani, que participou o mês passado, que ela fala, meu nome não é Dani. Eu ouvi esse. Quem é Joana vira Jo, automaticamente ou ainda não? Automaticamente, vira Jo. Inclusive prefiro. Olha só. Joana é muito formal. Acho que só minha mãe me chama de Joana quando ela tá me dando bronca. Olha, então você já prefere Jo. Então, Jo.
Tá, então eu vou focar nisso durante o episódio, viu, ouvintes? Podem usar a Jo aqui nos comentários, então. Por favor. A Jo vem lá do Otaminas e do Tricotando. Esqueci mais alguma coisa? Fale de onde você veio. Eu venho do Otaminas, do Tricotando. Tem um podcast que tá em um hiato indefinido. Ai, sempre. Sabe-se lá quando que ele volta, se volta. Espero que sim, porque eu tenho saudade de gravar com o pessoal do Botecando. Uhum. A gauchada lá. Também participo de um projeto que eu tô um pouquinho afastada, mas com planos de voltar, do Biblioteca das Ancestrais, que também tem um podcast, mas é muito mais do que isso. É um lugar onde o pessoal se junta pra jogar RPG, um lugar seguro online, né? Uhum. Via Discord, e o pessoal dá preferência pra mestres mulheres. Então, é um lugar bem bacana, assim, um projeto desenvolvido pela Isabela Jimenez. Poxa, um orgulho que eu tenho de ter participado disso daí também. Poxa, que legal, mas eu não posso dizer que a tia Neide gritou aqui porque falou RPG, ela tá com saudade da sessão de físio dela, porque RPG era o que ela mais gostava de fazer. É uma pena que o plano lá da Sul América não cobre mais. Ô, tia Neide, deixa eu explicar. Agora ela pode fazer pela internet. Olha lá. RPG é, na verdade, um jogo, né? Que você desenvolve, cada um desempenha um papel dentro do jogo. Não tem a ver com a sessão. Ela vai dizer que era isso mesmo que ela fazia, não adianta. E que consertou a coluna dela mesmo assim. E agora que ela sabe que pode fazer, né? Nas internet não precisa pagar mais. É verdade, é verdade. Seja bem-vinda, Jo, fique à vontade. Obrigada. Aqui o papo é livre, é solto. Este é o Papo Delas, número 33, Começos. Tadam. Ouvintes, lá no Sobre Isso, da Karina, que a Karina mandou pra gente esse mês, foi muito gostoso, ela falando das expectativas da jovem recém-formada em jornalismo, expectativa versus realidade, né? O que ela achava que ia ter, aquela coisa de novela, de filme, a jornalista toda ocupada, toda chique, andando pelas ruas e tal. E aí, quando se formou, ela tá assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo, né? E a gente achou que era uma inspiração pra gente também, cada um na sua idade, né, na sua geração. A Karina é nova, acabou de se formar, tá começando na área de trabalho. Qual a nossa expectativa, a realidade lá no começo, quando a gente começou em várias áreas, né, seja no profissional, na acadêmica da escola, na vida amorosa, na convivência com as pessoas, a gente tem começos em várias áreas. E Paty, você é uma jovem que já começou várias vezes e está no momento de começos, né? Os seus começos todos foram muito bem planejados, muito bem pensados, ou, olha só, eu tenho que começar amanhã de manhã. Cara, assim, a nível acadêmico, profissional, sempre foi tudo muito bem pensado. Eu sempre refletia, conversava com a minha família pra gente poder ver o que eu queria da minha vida, qual seria o melhor caminho. Isso sempre foi tudo muito bem organizado. Vida amorosa é um desastre. Convivência com pessoas, eu faço amigos até tomando leite. Mas você se planejou pra fazer toda a sua vida Sim. acadêmica, que você chegou até o mestrado, né? Então você tinha isso em mente desde o começo. Foi um plano? Ou aconteceram as coisas na sua vida? O trabalho também. Você foi lá e se planejou. Eu quero ter uma clínica, eu quero trabalhar assim. Ou foi alguém que chegou e falou, beleza, vamos abrir amanhã? A clínica foi mais ou menos assim. Eu tava pra terminar o mestrado. Tava meio sem saber o que ia fazer ainda. Tava naquela, vou botar currículo, sair batendo de porta em porta. Vou entrar em desespero, vou chorar? Pode ser que chore. Mas aí, uma amiga minha, uma nutricionista que não mora aqui muito perto, ela virou e falou assim, tem uma fono que quer abrir uma clínica aí no teu bairro. Tu tem interesse? Aí eu, então peraí, toma aqui o telefone dela. Isso foi em outubro. Já era formada? Já tava no final do mestrado. Em outubro eu comecei a conversar com essa garota. Em janeiro a gente deu entrada na papelada. Em março eu já tava com a clínica aberta funcionando. Aí foi assim. Então foi um processo mais tranquilo, né? Quando você chegou a ter esse processo de formanda e fazer entrevista, trabalhar pros outros, ou não chegou a ter? Eu trabalho pros outros hoje em dia. Eu tenho a minha clínica, mas eu não atendo lá todos os dias e eu atendo numa clínica médica que eu trabalho pros médicos que são os donos da clínica. Então eu meio que trabalho pra mim e trabalho pros outros.
Estão me pagando, tá rendendo, tá gerando renda, eu tô indo, parceiro. Comigo não tem tempo ruim, não. É isso aí. O quê? É legal ter a ideia das duas áreas, né? De você saber o que acontece nas duas, pra você xingar as duas ou passar um pano pras duas, né? E também porque, às vezes, isso já aconteceu comigo. De eu estar trabalhando pra alguém e aí a pessoa vinha conversar comigo sobre alguma coisa e ela vinha falando de um jeito que eu olhava assim e falava assim, isso é mentira, porque não dá pra fazer desse jeito, é do outro jeito, porque eu já tive que fazer pra minha clínica. Aí eu virei e falei assim, não é assim, você vai ter que fazer isso. Aí a pessoa trincava o cu, né? Aí me olhava assim, tipo, porra, ela sabe, né, o que tem que fazer. Ela, não, é verdade, né? Ué. Aí não me passaram a perna. É, mas antes de você começar tudo isso, você também não sabia, né? Exato. A gente tem que lembrar isso, né? Eu não sabia de tanta coisa que hoje eu vejo o pessoal começando e falo, como você não sabe disso? Aí eu lembro, pô, eu também não. Mas também não sabia, né? Eu tava falando sobre isso há umas semanas atrás, sobre querer as coisas e virar e falar assim, poxa, eu quero tá fazendo isso agora. E aí eu virei pra pessoa e falei assim, pô, cara, mas o que você tem que parar pra pensar? Eu, por exemplo, quando eu converso com as pessoas têm uma ideia de que minha vida tá completamente estruturada. E não tá, ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Mas eu sei que comparado a 3 anos atrás, quando eu comecei, porra, eu tenho outra vida. Eu consigo me manter financeiramente, eu tô confortável. E há 3 anos atrás, eu dava aula de inglês, pro dinheiro do curso eu consegui pagar a conta da clínica, porque eu não tinha paciente na clínica ainda, então a clínica não se mantinha. Eu não tinha dinheiro pra mim, eu tinha o dinheiro que eu dava aula pra poder pagar o aluguel da clínica e fazer divulgação da clínica para as pessoas saberem que agora tinha nutricionista atuando naquele prédio. Isso é corajoso e coisas de jovem mesmo, né? Você trabalhar pra investir em você. Exato. É bem corajoso mesmo. Jô, a gente tá mais curiosa aí da tua vida aí, que chegou agora aqui no Papo Delas e a gente não sabe das suas histórias, nem os ouvintes. Conta pra gente. Eu sei que na tua vida teve vários começos, porque é assim todas os nossos, Sim. né? Mas esse começo profissional, o primeiro trabalho que você teve, as sensações, alguma coisa que você passou com essa expectativa versus realidade, né? Eu caí, olha, eu fui jogada, na verdade, no mundo profissional, mas por necessidade da família mesmo. Então, eu fui procurar qualquer vaga pra poder ajudar em casa. Eu acabei achando uma vaga interessante de Aspone. Melhor que vaga. É assistente de porra nenhuma. Aquelas típicas vagas de trabalhar muito e ganhar nada. De escravo, praticamente. Eu ganhava, na época, isso foi em 2001, eu ganhava R$400. Olha, começou bem. Em 2000 eu ganhava 310. Olha aí. Que eu acho que era o salário mínimo. Em 2000 eu ganhava nada. Mínimo na época. Era vaguinha de escritório, então preencher planilha, fazer coisas de escritório só. E eu fiquei nessa área por um bom tempo, eu fiquei nessa empresa por acho que 1 ano ou um pouco menos. Depois eu passei por mais 2 empresas e eu caí na área de secretária. De auxiliar administrativa eu fui pra secretária. Permaneci como secretária uns 2 anos, mais ou menos, quando eu caí numa multinacional e aí eu fui pra área de comércio exterior. Eita! Porque nessa empresa que eu fui, eu tava como secretária do gerente de logística, né, de suprimentos. E aí eu comecei a ajudar o pessoal de suprimentos, porque o rapaz que cuidava da área de comércio exterior havia sido demitido. E eu comecei a tapar buraco. E aí eles gostaram do meu trabalho e me contrataram. Me mudaram de área. É curioso que, assim, você fala que começou como Aspone, pra ajudar em casa e tal. Geralmente, quando a gente conta, muita gente começou assim, só pra ajudar em casa e tal, não tem lá muitas expectativas, né? Eu não tinha, de fato. Na vida profissional, eu realmente nunca coloquei expectativa, assim. E até tava pensando aqui em questão de planejamento e tal. Não tenho. Eu vou indo muito com o fluxo. A vida vai te promovendo, te mudando, você fala, vamos lá. Vamos aí. Lá. E nenhuma dessas mudanças você teve, agora eu tenho expectativa, agora vai acontecer alguma coisa grande, não? Na verdade, só quando eu mudei de empresa, porque as empresas que eu tava realmente não estavam me agregando em mais nada, que aí eu comecei a buscar outras posições e tal, aí sim eu colocava um pouco de expectativa. Espero que aí a minha situação melhore. Mas assim, esse a longo prazo, que nem tem o meu supervisor na época que eu fui contratada pra área de comércio exterior, ele falava, não, aos 30 anos eu quero ser gerente e tal. Nossa, gente, eu nunca parei pra pensar assim, como que eu quero evoluir? É necessário mesmo
mesmo, de fato? Será que eu não quero somente estar confortável na vida? Preciso de cargos e patentes, e, sabe? A gente vem de uma geração em que a gente é obrigado a evoluir, né? É verdade. Então, a gente não pode pensar o contrário. A gente... Não, como você não quer crescer? É óbvio que você quer crescer. Você quer pegar meu lugar até, né? Aquela coisa. Você tem que querer, né? É. E não é todo mundo que tem essa ambição tão grande e acaba sentindo essa pressão de querer crescer de alguma forma, assim, né? Não, e fica muito competitivo, né? Muito um ambiente meio hostil até no trabalho. Eu não gosto disso, honestamente. Fica. Tem pessoas que acham que você quer pegar o lugar delas e você nem sabe quem são elas. Exato. Esse ambiente corporativo tem muito, né? Eu tive a sorte que eu faço parte, sou filha única, faço parte de uma empresa familiar que me deu suporte durante muito tempo. Só que quando eu entrei na faculdade de Direito, é obrigatório você estagiar e ter trabalhos. E aí eu me vi quando a Karina contou a expectativa dela de filmes, roupa social, salto alto, né? Aquela coisa, assim, eu entrei com essa expectativa muito grande. Eu costumo dizer que eu entrei de salto alto e saí de chinelos, porque foi isso, as decepções foram grandes quando a gente espera alto, né? Eu tinha aquele sonho de 18 anos de chegar na faculdade e o porteiro falar, oi, doutora. De tu começar a trabalhar e você gritar, protesto! Eu ia de calça social pra faculdade no primeiro ano. Eu tava me achando muito chique. Eu queria uma mala, uma maleta. Não queria de mochila. Coisa de mochila de criança. Eu era doutora. E olha, mas foi uma expectativa gigantesca. Lá pelo segundo, terceiro ano, bom, obrigatório, né? Tem que ir atrás de um estágio. Comecei a tentar e meu primeiro estágio foi naquele escritóriozinho, 2 sócios recém-formados em cima da padaria. Sei. Meio período, R$310 por mês. E se eu quisesse ir de carro, o estacionamento era 200, então não podia ir de carro. Nossa. Aprendi já que eu não era tão doutora assim. E comecei a ver que eu era um office boy e uma atendente de telefone. Foi isso, o começo. Eu achei que eu ia aprender processos e mais processos. Eles tratavam de execução, de tributário. E eu não entendia nada daquilo porque eu não tinha tido nada daquilo na faculdade ainda. Então, eu achava que eu ia entender o que eu estava fazendo e não estava entendendo nada. Eles eram bem enroladinhos também, recém-formados, jovens. Aí eu devia ter uns 25 anos cada um. Tentavam me ensinar, mas eles eram bem light, tranquilos, ou seja, não aprendi nada. Aprendi como chegar nos fóruns, eu aprendi mapa, né? Como chegar nos lugares, como tirar xerox. Tirava um xerox como ninguém. Era muito bom. E deu uns 6 meses eu comecei a odiar aquilo, mas com todas as minhas forças. Eu realmente não gostava e eu tava tentando, como é que eu vou agora sair dessa, né? Porque eles me deram oportunidade, eu preciso do estágio, como é que eu vou sair dessa? Vou ter que inventar uma história muito triste, alguém da família, alguma coisa aconteceu porque eu tenho que parar de trabalhar. Vou matar alguém. Eu pensei, alguém tá doente, eu não lembro exatamente quem eu quase matei na época, mas eu sei que eu inventei uma história muito triste, a ponto de, na minha formatura, eles estavam na festa e um deles me perguntou se tava tudo bem. Meu Deus. Isso, tipo, 4 anos depois, sabe? E eu bebendo lá falando, de quê? Eu não sabia nem o que ele tava falando. Aí depois que eu percebi, putz, é daquela desculpa que eu pedi pra sair. Mas enfim, eu tinha, 19 anos na época, eu entrei na faculdade com 17, né? Eu era muito nova e muito virjona de trabalho. Eu tinha dado aula de inglês pra criança e eu nunca achei que eu era professora, sempre achei que tava estudando com eles, né? Uhum. Eu era muito imatura pra isso. E quando eu saí, aí sim eu consegui o sonho da minha vida, que era o tal de ser doutora. Que é o quê? Um escritório na Avenida Paulista. Olha só. Tcharam! Nossa! Uau! Aí sim, salto alto, bolha, sangue e roupa. Eu lembro que eu gastei, assim, a minha poupança que eu tinha na época, que devia ser o quê? Uns R$300 também, em roupa social, pra ir. Bom, estagiária com uma expectativa gigantesca, né? E que com o tempo também foi se desmoronando. Mas essa expectativa eu lembro que foi a maior da minha vida. Eu brinco até hoje, olha que isso já faz muito tempo, de que eu sou a viúva do escritório da Paulista, porque eu tive que sair depois, né? Por causa de OAB da época e tal, e eu saí de lá arrasada. Ali foi a minha realidade. Falando, olha, você não vai trabalhar nisso porque as pessoas aqui são ruins. Nossa!
E como eu perguntei pra vocês sobre planejar as coisas, né, e que as coisas vão acontecendo, eu sempre planejei. Eu sou a pessoa que tem 3 agendas. Eu tenho o Google Agenda, eu tenho agenda de papel, eu tenho Word, Meu Deus. eu tenho planilhas. Eu tenho planilhas até hoje. Eu organizo grana, agenda, datas. Eu sou muito chata com isso só pra mim. Eu queria tanto ser assim. Eu sempre tento, mas assim, minhas agendas eu preencho até março. Aliás, tá na época de parar a minha agenda agora. Porque depois eu vou esquecendo de mexer. Eu tenho um papelzinho, eu até vou falar aqui, ó, ouvintes, vocês padrinhos, eu tenho uma planilha no Excel, eu tenho um caderninho que eu escrevo a planilha à mão todos os meses. Meu Deus. Eu não sei por que eu faço isso, mas eu faço. Eu sou muito assim, só que, por que eu falei isso? Porque todas as vezes, a vida inteira eu fui assim, desde criança, com agenda, com caderninho, com anotações, e nada que eu planejei deu certo. Nada. Então não adiantou nada eu planejar. Só adianta eu olhar depois, anos depois, olhar e falar assim, nossa, olha, eu queria isso na época. Mas eu acho que esse parte de eu não me planejar pra nada, porque eu queria ter mais esse tipo de organização e olhar pro futuro e falar, tá, eu vou seguir esse caminho aqui. Parte de eu não fazer isso é pra não me frustrar. Eu acho incrível isso porque eu sou apaixonada pela frustração. Tu tem um apego, né? Eu sou apaixonada pela frustração e eu discuto comigo mesma naquela reflexão no espelho, falando, por que vocês têm tantas expectativas, anota tantas coisas e metas e listas e até dezembro é isso, até setembro é isso, se você sempre se frustra? Aí eu cheguei à conclusão que é porque eu gosto. Eu tenho um tesão pela frustração. É uma coisa que interior vem uma voz falando, tá vendo? Você tava certa, ia dar errado. Meu Deus. Loucura, né? Mas até em coisas pequenas, assim, sei lá, vou planejar o que eu vou fazer nesse sábado. De manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, e dá tudo errado, gente. Aí, quer saber, não vou mais planejar nada nunca mais. Meu Deus. Se tem uma coisa que não dá pra planejar, é esse ambiente que estamos aqui, que é podcast, né? Verdade. Só que você planeja tudo certinho, data, dia, pessoas, já chega na hora, tá tudo errado, ou é completamente diferente. Até agora, felizmente, deu tudo certo, pelo menos. Agora vocês entenderam também por que eu sou apaixonada pela frustração, porque eu faço podcast. Não, mas menina, teve uma época, caraca, o papo delas resistiu na força do ódio, né, Café? Nossa, era tudo. Eu já sabia que ia dar errado. Uhum. Era tudo dava errado mesmo. Era tudo. Ô, Jo, eu tenho uma curiosidade aqui, porque eu também tenho um TCC pra falar sobre isso. Você ainda se preocupa, ouve, se envolve com as expectativas dos outros na sua vida? Não. Porque isso é normal no começo da vida, né? No começo de trabalho, no começo de quando você se relaciona com alguém, sempre vai ter palpite, vai ter, eu quero que você seja isso, que você faça isso, que você tenha isso. E aí, eu era uma pessoa que me importava muito. E hoje, com a idade, menos. Era isso que eu ia falar. Com a idade, realmente, você vai aprendendo que a sua vida, quem cuida é você. E você só deve satisfações a você mesmo. As expectativas dos outros são deles e é problema deles. Eles que lutem, né? Eles que lutem, imagina. Eu não vivo minha vida em função dos outros. Já vivi, mas hoje não mais. Até porque a gente vai percebendo com o tempo de que se você frustra a expectativa dos outros, eles ficam muito mais reativos do que quando você não frustra. Quando você atende a expectativa, você geralmente ouve, legal. E aí eles traçam a próxima. Exatamente. Parece que você não fez mais do que a sua obrigação. Você fica esperando aquele, olha, consegui amigos, família, porteiro, vizinho, olha, o que eu consegui que vocês queriam. Tragam um bolo, fogos, façam uma festa. Agora, quando você faz o que não é esperado, nossa. Aí o mundo cai. Você vai ouvir. Não, e vai ter gente tirando o argumento assim, ó, do cu. Pra poder virar e falar que você tinha que fazer o que ele traçou pra sua vida. Aí tu fica assim, meu anjo, mas a vida é minha. Exato. No começo tem muito. Tem muito também de projeção, né? Dos pais, por exemplo, projetarem nos filhos coisas que eles queriam pra vida deles. E aí eles ficam esperando que os filhos concretizem na vida dos filhos. Só que não são as ambições dos filhos, né? Sim. São ambições dos pais. E isso daí também leva à frustração dos pais. Isso é uma coisa que eu
vejo... Isso acho que é o mais comum, né? O pai querer colocar pressão psicológica pro filho fazer o que ele quiser e dane-se. Acho que eu já comentei em algum episódio, não lembro, que aqui em casa sempre foi tudo muito conversado. Até quando eu falei da questão da vida acadêmica e tal, sempre foi tudo muito conversado. Então, os meus pais, pelo menos com os meus irmãos e comigo, né? Eles sentavam e falavam, o que você quer pra sua vida? Que, ó, se você tem essa opção, essa e essa. Se você for pra essa opção, a gente vai ter que fazer isso e isso. Se você quiser ir pro lado B, você tem que fazer isso e isso. Pro lado C, isso e isso. Eles meio que traçavam um mapa, digamos assim, do caminho que a gente teria que fazer de acordo com a nossa escolha de vida. Ah, isso é muito bacana. E aí eles falavam, a gente vai te dar apoio pro que você escolher, mas você tem que definir o que você quer, pra gente poder seguir pelo caminho correto. Acho que a única vez que meu pai virou e falou assim, pô, faz a minha vontade aí só um pouquinho, foi a questão do vestibular, que eu tinha traçado tudo pra realmente fazer vestibular. O colégio que eu escolhi estudar foi voltado pro vestibular, tudo isso que eu tinha definido mais nova. Aí quando chegou no ano do vestibular, eu resolvi que eu não queria mais fazer, que eu queria ir pra ser comissária. E aí foi quando meu pai virou... Nossa. Aí meu pai virou e falou assim, pô, faz o seguinte, só faz a prova e vê se você passa ou não. Passar, passou. Não passar, faz de novo. Aí eu, hã? Aí ele só faz. Aí eu passei. Mas acho que foi a única vez que ele virou e falou assim, poxa, faz isso. Porque era o que eu queria antes. E eu mudei aos 45 do segundo tempo. E aí acabou que eu segui nessa área mesmo. E eu tô vivendo a vida que eu tô agora. Segui pelo que eu tinha planejado antes de mudar de opinião no segundo ano do ensino médio. Os últimos, o quê? 10 anos que você tá nessa parte. Você acha que você teve... Você já conquistou, teve sorte, que as coisas assim, foram mais pro bem pra você nesse momento? Que eu acho que você, pra sua idade e tudo que você já fez até agora, você realmente é um ponto fora da curva, assim. Você fala que as pessoas falam, você já tá bem, não é? E tá, sim. Pra muita gente até os 30 anos não conquista metade do que você conquistou. Não, mas assim, eu tive sorte pra cacete. Não foi só... meu esforço... Me esforcei, claro. Mas assim, eu tenho plena noção de que a minha base foi muito boa. Não sou rica, mas o meu pai, ele foi segurando as pontas, se endividou na época que eu tava no ensino médio, principalmente, meu colégio era um pouco mais caro, pra eu poder ter uma base acadêmica boa. Mas eu tenho noção que ele ter tido essas opções foi um privilégio. Eu já comecei um pouco mais à frente. Não tanto quanto quem é rico, óbvio, mas um pouquinho mais à frente. Privilegiada, sim. Porque é aquele negócio, né? A gente tem que ter noção dos nossos privilégios. Não se comparar com quem tá, tipo, lá na puta que pariu de privilégio, mas a gente entender que no nosso recorte a gente também foi privilegiado em certos aspectos. Fora tudo isso, que eu sei que já me ajudou bastante, eu também tive muita sorte. Eu tenho plena noção de que eu tive muita sorte em muitas coisas, até do mestrado, porque todas as entrevistas de iniciação científica que eu tentei ir, deu alguma merda, eu não conseguia chegar a tempo. A única entrevista que eu consegui chegar a tempo era na área que eu mais tinha interesse e só tinha uma vaga e eu fui escolhida e eu não era a mais preparada ali. Eu tenho noção de todo mundo que estava competindo comigo por aquela vaga que eu não era mais preparada. Mas por algum motivo gostaram de mim. E isso foi sorte. Muitos outros aspectos poderiam ser considerados. Tinham várias pessoas que estavam comigo ali que fizeram a mesma entrevista que eu sei que eram melhores, digamos. Pelo menos do meu ponto de vista eram melhores. Acabou que foi a área que eu segui, que eu adorei, meu grupo de pesquisa. Aí entra outra sorte. Meu grupo de pesquisa foi um grupo de pesquisa foda, que todo mundo era amigo. E isso não é normal na área acadêmica, pelo menos na área de biológicas, lá da minha faculdade, eu ia conversando com outros alunos e eu sabia, eles foram me contando, né, eu fui descobrindo, que não era normal. O normal era ser um inferno, ser um ambiente hostil, um ambiente competitivo, onde um passava a perna no outro para tentar ser mais visto pelo orientador. E no meu grupo de pesquisa isso nunca aconteceu, pelo contrário, já aconteceu de pessoas pararem a pesquisa delas para me ajudar, porque sabia que eu tava fazendo minha pesquisa toda sozinha, ou eu parar o meu dia para ajudar alguém, porque eu sabia que a pessoa precisava de ajuda naquele dia. É uma família, de fato. Todo mundo ajuda todo mundo. E eu sei que isso foi sorte também, porque não é o normal. Paty, você pegou toda a sorte do mundo pra você. Mas, cara, eu tenho plena noção de que eu tive muita sorte. Até a clínica em si. Porque eu tava perdida, tava pra terminar o mestrado, eu não sabia exatamente o que fazer. Eu tinha a ideia de abrir a clínica, eu não tinha como abrir sozinha, porque era muito caro. E de repente chega no Zap uma menina que fez faculdade comigo, que não era tão próxima assim de mim, mas era minha conhecida de Facebook, e virou e falou assim, pô, tem uma garota que abriu uma clínica no seu bairro, você quer o telefone dela? Assim, do nada. Caramba. E aí eu conversei com a garota, a gente tinha uma visão semelhante, veio uma outra menina que é a psicóloga, que trabalha comigo até hoje,
que também pensava muito parecido, e a gente deu match ali, sabe? A gente virou e falou assim, então vambora, cara, se a gente tá pensando igual, vambora. E, pô, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro pra poder, tanto que eu falei que eu dava aula de inglês pra pagar o aluguel do consultório. Eu não tinha nada pra poder começar direito. Eu tive que ir juntando um dinheirinho pra poder dar entrada no calção. E eu sei que foi sorte, porque foram duas meninas que chegaram junto, tá? A gente teve uns desentendimentos, mas não foi a nível burocrático, a nível financeiro, nada disso. No que era importante pra clínica, a gente sempre chegou junto. Foi muito assim, casado, nunca tivemos dor de cabeça, sabe? Então eu sei que isso também foi sorte. Ai, olha, é muita sorte mesmo. Eu não sei como é que é ter sorte. Eu fico imaginando se você se sente obrigada a retribuir pro universo. Cara, de certa forma. Essa sorte toda, porque eu não sei como é que faz, então eu não retribuo, viu, universo? Ô, Jo, você também teve essa, na sua trajetória desde o começo, lá, ficando mocinha. Você acha que teve sorte até hoje ou você tá esperando por ela também? Não, eu me considero uma pessoa de sorte, assim, de como as coisas se desenrolam pra mim. Acho que é justamente por isso que eu me acostumei a não me planejar muito, né? Que as coisas vão se ajeitando conforme a vida vai passando e se ajeitando de uma forma boa. Questão profissional, por exemplo, que eu sempre dei muita sorte de pegar, olhar uma vaga e falar, tá, eu quero essa daqui. Vou lá, faço entrevista e sou contratada. Ai, que abençoado. Não é? Eu fico meio assim. Ou então, que nem o emprego que eu tô atualmente foi por indicação também. Tava desempregada e tava pensando em... Porque eu me dei um tempo também, né? Que eu tava de saco cheio do mundo corporativo. Aí eu pensei, ok, está na hora de eu voltar a procurar emprego. E acho que foi na semana seguinte o cara me ligou. Ah, fulana me indicou você e tal, queremos fazer entrevista com você. Beleza. Olha que delícia. Meio que caiu no colo, assim. Mas assim como com a Paty, eu reconheço os privilégios. Obviamente que eu saio na frente de muita gente por ter idioma, por ter tido o privilégio de estudar, ainda que eu tenha abandonado o curso, estudar numa USP. O pessoal olha o currículo e fala, tá, legal, bacana, vamos dar uma olhada nisso daqui. Eu acredito que eu tenho bastante sorte. Olha, o universo me castigou pelos meus privilégios. Era isso que eu ia perguntar. E você, Cafeína? Fale dos seus privilégios, da sua sorte, meu amor. Eu aqui tenho que representar os fracassados, né? Porque eu fui privilegiada, sim, desde o começo. Filha única, sempre tive apoio financeiro, essas coisas. Mas eu tive uma má sorte profissional impressionante, assim. Os lugares que eu caí não davam certo. Aconteciam coisas, os problemas que eu passei, aconteciam coisas, assim, que em vários lugares falavam, pô, você teve azar de cair nesse lugar. Meu Deus. Todo lugar que eu passei, eu tinha que ter alguma, como que eu posso dizer, alguma prática ilícita, né, que eu me recusei e fui mandada embora. Um dos lugares que eu passei foi quando eu mudei pra São Paulo. Eu falei, isso aqui vai valer a pena, eu vou estar perto do trabalho, eu vou investir nisso. No meu segundo mês de aluguel, sozinha em São Paulo, a dona do escritório falou, olha, eu vou me separar do meu marido e vou tirar um ano sabático. Meu Deus! Que isso? Jesus, puta E ela fez isso, olha só, era o meu primeiro emprego depois de estágio, porque estágio, assistente, estágio, até que eu consegui um emprego, né? Eu tava lá ajudando ela na parte jurídica e ela falou, não, eu quero você, vários planos, expectativas. Eu convenci o mundo de que eu precisava morar em São Paulo, perto do escritório, movi o mundo durante meses pra isso. No segundo mês ali do aluguel, ela me chama para um café numa cafeteria em Genópolis, onde um café deveria ser R$4.000 ou $5. E o estacionamento mais uns $4.000 e eu falei, bom, ela vai me chamar para uma reunião. Sentei lá, isso é uma história muito comovente da minha vida. Eu sentei lá, ela pediu cafezinho, eu também, feliz, né, tô rica, tô empregada. E ela fez, sim, então. Ai, só esse então. Se você sabe, nossa, dá até arrepio. Você é incrível, viu? Você é muito boa mesmo. Eu tô muito feliz de trabalhar com você. Olha, é um momento muito especial profissionalmente. Mas... Ai, tudo que vem depois do mais.
eu tô me separando, tô num momento muito difícil com meu marido, e começou a desabafar, falar do marido, falar da casa, e meu mundo, eu cantei Maísa e meu mundo caiu. Meu mundo foi caindo, eu não tava ouvindo mais nada, ela virou a professora do Charlie Brown e ficou blá, blá, blá. Ela tava esperando que eu consolasse ela, porque ela tava num momento difícil, meu marido, minha família, meu filho, não sei o que, né? Depois que ela falou, eu vou ter que ter um ano sabático, vou fechar o escritório, infelizmente. Tinha pelo menos uns 10 estagiários, 4 empregados, e ela decidiu porque ela tava mal. Gente, mas não, empatia zero. Eu ia falar, é muita inconsequência, gente. Não, e é uma pessoa tão egocentrista que ela nitidamente estava achando que eu ia consolar ela. Com aquele cafezinho de 5 mil reais pela metade na mão. Eu já bebi, vou ter que pagar isso. Gente. E eu comecei a entrar em desespero, e eu tenho 2 reações no desespero. Ou eu começo a rir sem parar, ou eu falo baixo. Até a pessoa não me ouvir, eu começo a falar baixo assim. Pra ver se some, né? Eu começo a falar, a minha voz some, eu começo a falar devagar, como se eu tivesse retardado mesmo. E ela querendo lá, e eu só falei assim, então, você tá me mandando embora? Ela, eu não queria, você é tão boa, mas eu vou ter que acabar com o escritório mesmo. Vou ter. Porque o meu marido, eu te falei do meu marido, né? Ele não sei o que. Enfim, eu nem terminei o café, meu mundo caiu ali. Ali foi um começo terrível pra área profissional, porque eu tava envolvidíssima aprendendo. Fiquei uma frustração danada. Tive beirando a depressão. Só não entrei em depressão porque eu não tinha como pagar remédio. Eu só pensava nisso, sabe? Porque eu tinha convencido o mundo de que eu tava fazendo a coisa certa. Foi muito complicado. Tanto que eu tô de mudança agora pra outra casa, e eu acabei de ver numa caixa, tem um kit de xicrinhas que ela me deu quando eu me mudei. Eu nunca abri aquele kit de xicrinhas. E eu fiquei olhando pra aquele kit falando, o que eu faço? Vou quebrar essa merda, tacar fogo. Mas isso foi uma frustração muito grande, foi um começo frustrante, e aí depois, eu falando, eu não tive sorte, porque depois disso eu não sei se eu também não estava aberta pra isso, todo lugar que eu entrava tinha um problema e eu ficava desanimada, e já não tinha aquela animação de trabalhar com isso, até que eu desisti mesmo, fui pra outra coisa, vou fazer administração, vou trabalhar com outra coisa, e meu sonho mesmo agora, depois de velha, né, Patsy, me deu aí a possibilidade de quê? De começar a série, o podcast, né? Isso! Ai, que legal. Quando eu comecei a série, o podcast, pra mim ainda era relutante, assim, não, cara, não, dá muito trabalho, não, cara, não, porque quando não depende só da gente, se depende já é difícil, quando depende já é mais difícil, né? Foi um problema que a gente também encontrou, e agora que trabalhando com isso, mais um problema dentro do mercado da podosfera, né? Eu fui resolver trabalhar com isso quando agências profissionais entraram no mercado. Putz. Quanto eu podia fazer isso, não fiz, e elas não existiam, né? E agora você tá aí, né? Você é um nome só, e aí tem agora empresas grandes fazendo isso. É sempre o timing maravilhoso. É pra dar aquele gostinho a mais no desafio. Olha, uma delícia mesmo. É pra conquistar na força do ódio, café. Ai, aqui é tudo na força do amor, Paty, muito amor. Aquele amor sufocante, tóxico, sabe? Ai, meninas. Ô, Paty, eu falei de alguns problemas aí que eu tive no mercado, né? Primeiro, problemas de ações ilícitas. Tive problema como mulher também, de estar nessa área aí, de falar, olha, você não consegue carregar esses processos, você não passa... Eu já ouvi, você não passa credibilidade na reunião, tem que ir com um homem. Meu Deus. Feliz Dia das Mulheres. Isso. Feliz Dia das Mulheres, galera. Não vai com essa roupa, né? Vê a roupa que você vai, hein? Já ouvi isso também. Vai no cliente, né? Vê a roupa que você vai. Como se eu andasse aí, né? Um decote no umbigo. Pois é, mas tive vários desses problemas aí. Você enfrentou esses problemas, Paty, ou não? A sua área já é o machista ao contrário, né? A sua área já é bem vista como mulheres. Eu acho que deve enfrentar, os nutricionistas homens devem enfrentar isso, porque a gente fala nossa nutri, né? Assim, a nutrição é uma área muito feminina, mas como eu não entrei no mercado logo após a graduação,
uma coisa que eu acabei enfrentando, mas era com a minha própria cabeça, era me comparar com as minhas amigas que entraram direto no mercado. Que elas já foram crescendo, foram sendo vistas, e eu lá enfiada no laboratório contando célula. Aí eu ficava pensando, gente, será que eu vou conseguir? Vou começar depois, as meninas ficando famosas e tal. Não sei. E aí eu fui, isso foi... Famosas, desculpa, mas famosas eu só penso no Instagram, tipo a Nutri dos famosos. Não, mas tem... As blogueirinhas falando, ai, segue minha Nutri, ela é ótima, ela vende essa manipulação incrível. Mas é nesse naipe mesmo, tem amigas minhas que viraram nutricionista blogueirinha mesmo, famosinha mesmo, de ficar dando palestras em vários estados, coisas assim. Eu ficava assim, pô, gente, era pra eu ter talvez, né, não sei. Mas eu pensava, mas é isso que eu quero? Eu vou ter paciência pra isso? Não sei. Na época eu não teria, hoje em dia, não sei. Mas eu trabalhei muito essa questão da frustração, porque eu sinto vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero o mundo inteiro e eu sei que eu não consigo abraçar o mundo inteiro com os meus bracinhos. Mas eu tenho esse péssimo hábito e aí eu trabalho com esse tipo de frustração, de não conseguir fazer mais do que eu já tô fazendo. Porque eu não tenho hora, eu não tenho saúde, eu não tenho estrutura física, financeira, não tenho. Não dá. Eu tenho que tomar uma decisão e seguir num caminho. Isso tem sido bem discutido aqui na área de podcast. Eu falei com algumas meninas em outros podcasts também. A frustração que a gente encara sabendo que a gente sempre poderia fazer melhor. Só que como é encarado como um hobby ou uma coisa que a gente tem que fazer fora do trabalho, a gente não consegue, né? Mas a gente sabe que pode fazer. Se dedicasse integralmente, se aquilo fosse um meio de vida, se a gente tivesse tempo e equipamento, toda essa história que a gente já sabe, repete 1000 vezes, você termina sempre com eu poderia ter feito melhor. E a frustração desse trabalho também acontece muito na podosfera. Porque é aquilo que você falou, como não é uma fonte de renda primária, a gente não pode se dedicar 100% àquilo. E até quando quando algo se torna nossa fonte de renda primária, a gente acaba também pensando em fazer outras coisas além pra tentar incrementar naquilo. Não sei com vocês duas, mas comigo isso acaba se tornando sempre uma pseudo-frustração. Quero fazer aquilo também, mas agora não dá, eu tenho que ter foco aqui. Aí eu chego, beleza, agora eu quero aquele sempre indo além, nunca parando. Só que uma coisa que eu aprendi a trabalhar na minha mente, e isso é uma coisa muito difícil também de fazer, eu consegui comemorar as minhas pequenas vitórias. Porque a gente sempre tá nessa de procurar a próxima coisa. Consegui isso, agora eu quero o próximo. Igual... Aí solta um campeão. Vencedor. Não, mas sério, tipo, eu tava no ensino médio, tinha aquela pressão psicológica de faculdade. Entrei na faculdade, aí ficou naquela. Tem a galera que vai continuar na academia, vai pro mestrado. Tem a galera que vai pro mercado de trabalho. Aí eu decidi ir pro mestrado. Estudei, passei. Fiz o mestrado. Graduei de novo. Só que tem gente que você acaba uma fase ou você ganha, né, atinge aquele objetivo, você já vai pensar no próximo e você não comemora o que você conquistou. Porque assim que a gente conquista, vira check, né? Tipo, próximo. E aí você nem pensa nisso. Só que não tem que ser check. A graça é o caminho. Não tem a papo de coaching? A graça não é só o caminho, gente. A graça não é só o caminho, não é só você dar um check. Você tem que comemorar a sua vitória, cara. Tipo, tu ralou, você deu a sua saúde, você deu o seu tempo, gente. Tempo não volta. Você acaba não saboreando aquilo que você conquistou, né? E você fica sempre traçando a próxima coisa. Igual eu já comentei, mas eu já falei com a Café, que quando eu terminei o mestrado, já veio aquela pressão psicológica do doutorado. Na minha defesa, um dos caras da banca, ele já começou a falar comigo porque ele se ofereceu pra ser meu co-orientador. Já começou a montar uma linha de pesquisa na defesa, porque ele gostou dos meus resultados e tal. Só que eu sabia quão cansado eu tinha ficado, quão emocionalmente cansado eu tinha ficado. E eu sabia que se eu engatasse no doutorado logo após o mestrado, eu ia conseguir o título, mas eu ia conseguir também uma ansiedade generalizada, uma depressão, alguma coisa. Alguma coisa eu ia conseguir. Uma úlcera. Uma úlcera, uma gastrite. Alguma coisa ia vir junto. E eu não queria isso, porque, cara, tem um cachorro latindo que tá me estressando. Eu tenho atualmente 28. Quando eu terminei o mestrado, eu tava com 25. Falei assim, gente, caramba, tá, eu vou ter o doutorado antes dos 30. Legal, e uma úlcera pro resto da vida? Porra! Aí eu virei e falei assim, não... E eu comemorei todas as minhas vitórias. Eu comemorei uma foto da minha graduação, da minha festa de formatura, que tu vê que eu tô comemorando que eu tô possuída por alguma entidade ali que eu recebi na hora. A minha cara, tu vê que eu tava muito feliz de ter conseguido aquilo ali. Não só eu, mas eu falo pro meu irmão, por exemplo, que ele não costuma comemorar as vitórias dele, que tem que comemorar, cara. Porra, tu gastou saúde, tu gastou tempo, tu gastou dinheiro, coisas que não vão voltar, que já foi, e tu só vai agora pensar na próxima coisa? Calma aí.
Aproveita, comemora. Dá uma batidinha nas suas costas e compra um chocolate pra você. Não custa nada. Desculpa, me estressei. Mas tá certíssimo. Eu tava lembrando aqui de uma situação que não tem nada a ver com questões profissionais, mas uma amiga minha e isso acontece com quase toda mulher que decide ter um filho, sempre vem alguém, logo que o primeiro nasce, e fala, e o segundo? Meu Deus. Gente, calma. Isso é um processo, né? Você se forma e o emprego. Você arruma um namorado e vai casar. Você casa e o filho, e o primeiro, e o segundo. As pessoas sempre estão esperando. Eu quero sempre mais, eu diria a música. Sempre esperando mais de você, né? Do e outro, você né? quer isso, né? Sempre jogando aquilo que a gente falou de jogar a expectativa no outro. Porque é muito fácil você cobrar, tá, e o segundo? E o doutorado? Mas quem tá ralando não é você. As pessoas sempre esperam, mas e agora? Você vai fazer o quê? Em qualquer situação que você fala, consegui, terminei tal coisa, que todo mundo já fala, e agora? Não é? Caraca, custa a pessoa virar e falar assim, porra, vamos tomar cerveja. Parabéns, né? Sim. Parabéns. Caraca. Ô, Jô, você teve esses problemas na sua trajetória no começo? Seja por ser mulher, seja de encarar algum relacionamento no começo que deu uma zica e você tentou sair da situação e não conseguiu? Olha, eu acho que o maior problema... Claro, tem toda a questão de ser mulher, sempre multiplica todos os problemas por 10, no mínimo, né? Uhum. E ainda mais se a gente fizer um recorte por cor, enfim. Mas dentro da nossa realidade aqui, né? Acho que o maior problema, e aí não importa a área que a gente tá inserida, é lidar com os egos alheios. Ai, sim. Isso daí... Isso é terrível, você administrar, que nem a gente falou agora há pouco, né, das pessoas que acham que a gente vai puxar o tapete delas, a gente nem sabe que elas existem, mas sempre tem aquela pessoa que fica com essa paranoia e tentando se mostrar melhor do que todo mundo e usando os outros como degrau. É bem complicado administrar o ego alheio. Isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive no começo de tudo também, de relacionamento amoroso, de amizade, de trabalho, foi por ser filha única e ter o meu quarto, as minhas coisas, tudo no pronome eu, meu, né? Quando você é jogado na vida real, em sociedade, no mundo, você acha que você pode agir igual, né? Sim. E tem que dividir. E não é bem assim, né? Num relacionamento, os dois têm que ter um ponto em comum. Numa amizade, os dois têm que ceder também. E no trabalho, que nem você falou dos egos e tal, você tem que aprender que você também tem que deixar o outro ganhar de vez em quando. Isso aí você só aprende na convivência da vida. Uhum. Você acha que, eu vou fazer isso muito bem, maravilhoso, porque minha mãe dava parabéns quando eu arrumava o armário, né? Então, eu vou fazer isso aqui maravilhoso, lindo, melhor relatório que já viram na vida. E aí no dia seguinte alguém vai olhar e falar assim, ela fez assim, ela fez bom mesmo, melhor que o meu, né? Estranho. Vou demitir. Outra coisa. Falar pra ela fazer outra coisa. E você não entende no começo. Não, mas eu fiz meu melhor, eu tentei isso aqui, e alguém falou assim, faz outra coisa, não faz mais isso. Por quê? No começo você não entende porque um monte de coisa. E eu não entendia várias coisas que nada mais é que a convivência com seres humanos, com egos, com você também deixar o outro ganhar, você fazer de um jeito esperando que o outro pense que tá bom quanto. Eu não sei. Tem um monte de situações de convivência que no começo você não faz a menor ideia que é assim, e você só vai aprender fazendo, e não adianta, viu? Você pode ouvir podcasts, ler matérias, você pode ver um monte de coisas sobre listas, como fazer, o que deve fazer. Eu fiz MBA em RH achando que eu ia ter aqui uma lista perfeita pra todo mundo seguir e se dar bem. E não. Lê, não engana. Uma coisa também... Provavelmente vocês já tiveram que lidar com isso, com certeza. Provavelmente, com certeza. Olha que maravilha. Ego de chefe. O chefe que vem contar uma coisa como se fosse a última novidade, mas é uma coisa que você já sabe há pelo menos uns 4 anos que tá acontecendo, e você tem que fazer assim, meu Deus, não acredito. Nossa, esse homem é um gênio, e normalmente é homem, né? Esse homem é um gênio. Olha, eu acho que de chefe é normal, porque ele tem uma certa relação de poder, então ele quer mostrar, olha, o que eu sou capaz e tal. Não, mas às vezes também são coisas idiotas, que nem uma piada, que o cara se acha muito engraçado. Eu passei muito no começo como estagiária, e depois também, porque eu era virjona há um tempão, todos tentaram me explicar por que a água é molhada. Uhum.
Você entende isso? Se você quiser, eu explico de novo. É assim, ó. Existe um negócio chamado água. E aí você fica com aquela cara de paisagem falando, por que ele tá me explicando isso? Tipo, eu já fiz, eu sei que a água molhada, já me molhei com ela. Então eu faço gelo. Eu sei, mas aí você fica com aquela cara de pano molhado, olhando e falando, por que ele tá me explicando isso hoje? E no dia seguinte ele fala, minha linda, vem cá, você lembra que eu falei da água molhada? Você entendeu direitinho? Você quer que eu te passe por e-mail? Eu tô rindo da cara de pano molhado ainda, porque eu conheci a expressão cara de samambaia, agora de pano molhado é uma expressão muito melhor. Muito melhor, né? E aí você fala, manda assim, só que você demora pra ter uma malícia, né, de convivência pra falar assim, manda sim, manda e-mail sim, vai ser legal, sabe, assim, e pronto, morreu ali. Não, você fica, mas por que e-mail? Eu já entendi que a água é molhada, né? Porque você ainda tá inconformado, por que aquela pessoa tá te explicando 15 vezes uma coisa óbvia e fácil e tranquila, e pra ela... E que você já fez. Que você já fez. Isso eu passei muito, e eu senti muitas vezes que era uma forma de me inferiorizar. Sim. Porque não faziam isso com os meninos, sabe? E fazia isso comigo. E quando não virava pra algum dos meninos que trabalhavam comigo e falava, qualquer coisa vocês ajudam ela. Ai, com a água molhada. E aí você fica, por que eles me ajudam? Eu era muito sem entender na época, né? E hoje a gente já... tá escolada, né? Já sabe. Eu marcaria uma reunião especial só pra falar de água molhada, se fosse hoje. Uma palestra, né? Então, gente, H2O, estrutura química, né? Como vocês podem ver e observar. E tem uma coisa que no começo, como mulher, eu passei, eu não sei se hoje ainda existe isso, né? Deve existir, porque as coisas não mudaram tanto, mas do chefe homem ou do homem mais velho trabalhando com você, querer te proteger. Ah, sim. E ficar o tempo todo, ora, se fizer alguma coisa com você, você me fala. Olha, se falarem com você, você me fala. Eu tô aqui pra te proteger. Só que assim, até agora não fizeram nada. Isso você tá assustada. Eu tive um trabalho em que eu fiquei assustada o tempo todo, porque ele ficava o tempo todo falando, olha, se mexerem com você, se falarem alguma coisa com você, se gritarem com você, olha, você é a única mulher aqui do setor, se fizerem isso com você e tal, você me conta. Ele ficava o tempo todo falando isso e nunca fizeram nada, mas eu passei meses assustada, porque alguma coisa vai acontecer. Ou estão fazendo, eu não tô sabendo. Não, mas aí eu tenho uma dúvida. Você foi a primeira mulher contratada? Fui porque na entrevista ele disse que ele não gostava de trabalhar com mulher, mas o superior pediu pra contratar uma mulher porque só tinha homem. Entendi, não, tá. Eu achei que eu era extremamente qualificada pro cargo e na verdade foi só porque eu era mulher. Entendi. Não, porque eu perguntei porque se fosse um local que já tivesse outras mulheres trabalhando, não necessariamente na mesma época que você... O que eu achei uma falha de caráter deveria ter tido, mas antes talvez tivesse tido um caso de assédio moral ou assédio físico mesmo. E aí seria só o cara tentando evitar que aquilo acontecesse com você e você ficasse assustada. Também acontece muito disso. De uma pessoa proteger a outra. Ou evitar processinhos também. Eu fiquei assustada porque será que estão fazendo, eu não tô vendo. Depois com o tempo, como eu disse, mais velha, você começa a ver esse cara diferente. Esse é o tipo de cara que ele também quer poder sobre você. Então, qualquer coisa, você chora pra ele, fala com ele é a sua salvação. Você não precisa se defender. Né? É bem isso. Ele tá pedindo o quê? Pra você não causar problemas pra empresa. Pra você não reclamar, pra você não se impor. Qualquer coisa, deixa que ele fica sabendo e resolve. Então, você entende hoje que essas coisas existem e funcionam assim. Só que há 20 anos, tudo que eu vi era um paizão. Eu tenho um paizão, que legal, eu não preciso fazer nada, eu não preciso me defender. Você se sente até meio abraçada, né? Meio, sei lá, aquele quentinho no coração, ele gosta de mim, ele quer me proteger. Isso, então você fica assim, né, e não é bem assim hoje. Né? Quem passa por isso tem que entender que também é uma maneira de te calar. De te coagir. Né? De te coagir, de falar assim, olha, se acontecer alguma coisa, não fala nada com ninguém, fala comigo. No começo, eu não fazia ideia do que fazer. E assim, eu caí nessa várias vezes. De pedir ajuda, de ficar, vem cá, tio, fulano não gosta de mim. Ai, meu Deus. Pois é uma droga a gente ter as oportunidades da nossa vida muito cedo.
E não é, né? Porque isso daí acaba te preparando pra mais tarde você conseguir lidar com esse tipo de situação. Mas aí fica saudosista. Ai, se eu tivesse, né? Isso é verdade. Eu tô tentando não pensar mais nisso, né? Porque senão mas você vira não é viúva do se eu negócio tivesse. mesmo. Não tinha como você saber. Tu não tinha esclarecimento suficiente. Hoje em dia, se você fizesse o mesmo, aí a gente ia ter que sair no soco. Mas... Mas naquela época não, pô. Tu tinha acabado de sair da... Na verdade, tu ainda tava estagiária, né? Nessa época eu já tinha se formado. Sim. Você não tinha nem saído da faculdade ainda. Você tava super verde. Você não tinha noção de mercado, não tinha noção de nada. Esperar também essa sagacidade toda de uma pessoa que tá saindo do escoeiro agora é esperar que o bebê já nasça falando o alfabeto inteiro e separando sílabas. Agora tem um lado bom. Eu tive um bom superior na vida que ele me fez uma frase que eu levo até hoje, olha, que é útil até hoje. Que eu era muito sentida, né? Se alguém falasse assim, nossa, essa frase ficou ruim, eu ficava triste. Eu ficava bem triste, eu era sentida e tal, começando. E ele me chamou um canto e falou assim, deixa eu contar uma coisa, guarda pra sua vida. Nada é pessoal. Verdade. Olha só, é uma boa frase mesmo. E eu não me toquei que eu tava levando tudo pro pessoal. Se eu escrevi uma frase errada é porque eu sou burra, feia, chata. Isso novinha a gente leva muito pro pessoal tudo, né? E a gente percebe durante a vida, é uma relação de trabalho, não é pessoal, eu nem te conheço, eu nem quero te conhecer, eu não sei da tua vida. Se tudo der certo, nem vai conhecer o suficiente. Exatamente, eu só quero que esse trabalho fique bom pra você ficar bem, eu ficar bem, a empresa ficar bem e a gente poder comprar nossa cerveja no final do mês, é só isso. Exatamente. E quando vira uma coisa não é pessoal e você entende que no seu trabalho, depois de muito tempo, que nada daquilo é pessoal... São pessoas querendo interesses em comum, só isso, financeiramente e profissionalmente. Poxa, é muito melhor. Você lida muito melhor com críticas, com trabalho, com convivência em grupo. É difícil chegar nesse ponto, mas quando chega, delicinha. É, libertação, né? Com certeza. Mas tem aquela hora que... Bom, eu faço milhões de planners e nada dá certo e tô totalmente apaixonada pela minha frustração. Vocês duas sortudíssimas na vida. Paty, não teve nenhuma hora que deu tudo errado e você gostaria de tomar 1 litro de ousadia com leite condensado e desistir de tudo? Como é que você reage quando... Não teve nenhuma hora que você falou, agora vou ter que mudar de vida? Não, cara, assim, várias vezes tu tá seguindo bonitinho ali e rola um plot twist e a merda cai no teu colo. A única questão é que o que eu costumo fazer? Quando eu vejo que o vento tá mudando, eu já olho pra situação e falo assim, qual é a pior possibilidade que pode dar nisso aqui? É tal coisa. Se essa merda acontecer, o que eu vou fazer? Posso fazer isso, isso ou isso? E aí eu já penso em como eu vou sair da merda se ela acontecer. Ela ainda não aconteceu, mas eu tô achando que vai. Eu já me preparo. Já tá planejando a solução. Olha que da merda que não chegou. Ano passado, lá na clínica, a gente tava seguindo toda uma organização e tal, não sei o que. Daqui a pouco chegou um negócio, mudou tudo. E eu não estava esperando. E foi tudo mudado assim numa ligação no Skype. Nossa. Na segunda-feira à noite. Depois de gravar o papo dela. Aí eu tava lá na ligação, que não sei o que lá. E aí a gente foi falando sobre essas outras opções e tal. Não sei o que, e eu lá tranquila, beleza, vamos pensar, a gente pode tentar fazer isso, aquilo. Aí as meninas, beleza, então tá bom, tchau, boa noite. Eu sentei na cama e falei assim, caralho, tá, e se der merda? E aí eu montei, 3 opções na minha cabeça, sentei com os meus pais, falei, olha só, tá acontecendo isso, pode acontecer isso, aquilo outro. Pra aquilo eu tô pensando em fazer não sei o que, pra aquilo eu tô pensando de um jeito burro. Aí meus pais vão falando, isso aqui, ó, a chance de dar merda é maior, talvez se você tentar fazer de outro. E aí a gente vai pensando. A merda tinha dado ainda? Não. Mas ela podia. E aí ela deu. Mas aí quando ela deu, eu já consegui resolver. E eu saí melhor do que eu tava antes. Olha aí, grupo de apoio é tudo, né? Você não desespera. Não, eu desespero. Eu nunca desespero. Eu desespero. Porque eu passo 24 horas totalmente desesperada. E aí depois eu começo. Eu sento. Eu sou 880 total, né? Eu desespero, meu mundo caiu. Eu escorrego atrás da porta. Eu ponho música triste. Eu tomo cerveja. E de repente passa 24 horas. Eu tô aqui sentada falando, com a planilha falando, vamos resolver. É. Eu faço isso, só que eu faço isso no sentido oposto. Na hora que a merda acontece, eu resolvo, penso, organizo. Quando eu conseguir terminar de resolver a merda, eu falei assim, resolvi? Puta que pariu, sento no chão e choro. Aí eu choro largado. Aí baixa a adrenalina, Nossa. aí começa a chorar. Você também, Ju? Tá em que grupo aí do Meu Mundo Caiu? Eu sento e choro.
Mas antes ou depois? Antes. Não, porque assim, normalmente quando dá essas merdas, eu não vejo a merda chegando. Eu tenho essa falha de visão. Então, quando eu vejo, já tá acontecendo ou já aconteceu. Então, eu não tenho muita opção senão sentar e chorar. Mas aí eu respiro fundo, né? E sigo em frente. Eu busco alternativa e tento resolver da melhor forma possível. Mas eu sou do grupo do senta e chora. Que chora primeiro e resolve depois. Eu costumo dizer que eu não sou coveira nem médica. Nada não pode esperar 24 horas. É bem por aí. Mas sim, eu já tive situações igual a Paty, de a merda tá acontecendo no gerúndio, né? Aham. E você tem que resolver no gerúndio também, é trocar o pneu com o carro andando, né? Isso aí. E aí você só vai, tá dando merda, eu tô resolvendo, tá dando merda, eu tô resolvendo, você vai entrando nesse looping, e aí quando você chega no ponto final da última, tô resolvendo, e não dá mais merda, aí sim, você fala, agora eu posso desabar. Né? Mas, gente... Tem essas duas situações aí. Eu tive muito jovenzinha, sempre fui drama queen, né? Então, toda vez que era mandada embora, ou que eu tinha que sair, ou que dava uma merda de grana, ou dava uma merda de aluguel, ou dava uma merda de relacionamento, tudo pra mim era muito intenso. Ai meu Deus, que sofrimento, eu nunca mais vou conhecer ninguém. Eu nunca mais vou conseguir ganhar R$1 na vida. Eu nunca mais vou fazer um café. Era tudo muito nunca mais. Até umas idades, até a idade da Paty eu era assim, até uns 28, 29 anos eu ainda era, nossa, né? Aí tinha a crise dos 30, né? E aí parece que quando vira os 30, você fala, vou começar tudo de novo, eu já tô velha, acabada, o mundo já acabou. E aí aquele drama, eu fui diminuindo o drama. Mentira. Em algumas coisas. Em algumas coisas eu ainda tive um drama bem profundo. Né? Mas hoje eu já me recupero mais rápido já. Também tem essa. Você começa a ter um poder de reação mais rápido porque o tempo ruge, diria a minha referência de Zé Wilker antigo. O tempo ruge. E a Sapucaí é grande. E a Sapucaí é grande, os boletos não param, meus recebidos aqui não param de chegar. E a gente já não tem todo esse tempo do mundo que tem quando é mais novinha. Né? Mas, gente, eu tenho uma dúvida. Vocês têm o sexto sentido da merda? Tenho. Cara, claro. Porque, na moral, às vezes, isso já aconteceu algumas vezes comigo, tipo, uma pessoa que eu falo com frequência até no WhatsApp. Chega um dia que a pessoa manda uma mensagem igual ela sempre mandou. Oi, Paty. Eu vejo a notificação daquela mensagem. Já vem a voz aqui do lado e falou assim, ó, se prepara que esse oi, Paty, vem merda depois. Eu também tenho esse sentido. Caraca. É muito bom ter isso desenvolvido. Porque você olha assim e já capta no ar. Nossa, fudeu. Tá, deixa eu me segurar aqui. A gente sabe pelo tom, né? Pelo tom da situação. Olha, eu quase sofri um golpe no mês passado com o negócio de arrumação de computador. E eu sabia que eu tava caindo no golpe. Eu sabia. Eu sei que é burro falar isso. Eu sei. Eu sou burra. Meu né? Deus. Mas horas antes eu senti isso. Eu lembro na hora que eu fui buscar o negócio, desci as escadas, eu falei... Vamos lá, vamos juntos de mãos dadas cair no golpe, vamos, lá. Eu senti isso, mas eu ainda tenho esperanças de estar errada. Quando a gente tem esse sentido, eu sei, vai dar merda. Mas como eu sou uma pessoa pessimista sempre, eu fico no contrário. Eu já pressuponho que vai dar merda, e aí no fundo eu falo assim, não... Vamos ter fé na humanidade. Você testa, né? Ah, não, eu tô vendo coisa demais. Não vai não, olha, eu que tô sendo... Vai dar certo no fim das contas. Mas como eu digo, eu sou apaixonada pela frustração, então o que eu quero mesmo é chegar no final e falar, eu sabia. Ahá! Sempre tem um momento ahá, né? Olha aí, eu não avisei. Ela se olhando no espelho, eu não te avisei? Te avisei. Meu Deus. Eu queria que terminar já esse papo. Olha, a gente já passou mais de 1 hora conversando aqui, tão gostoso, de boaça, né? E eu queria terminar esse papo da gente falar de novos começos, não de recomeços. Recomeço é quando a gente fez uma coisa e aí vai fazer de novo, e vai fazer de novo, que é o looping da minha vida, né? De tentar fazer de novo. Mas a gente também tem vontade de começar coisas novas e a gente vai adiando essas coisas porque quando eu tiver dinheiro eu faço, quando eu mudar de casa eu faço,
faço. Quando eu tiver um computador novo, eu faço. Quando eu tiver um air fryer, eu faço. Desculpa, Quando eu eu não tiver consigo não pensar no meme. Quando eu tiver um namorado, eu faço. Quando eu tiver casado, eu faço. Sempre tem um quando eu faço e a gente vai adiando começos na nossa vida eternamente, né? Porque esse dia dificilmente vai chegar enquanto a gente tá adiando. Eu sou essa pessoa que sempre fico na expectativa, o mês que vem, quando eu tiver isso, eu faço. Chega aquele mês, às vezes você nem lembra mais, né? Verdade. Nem faz. Paty, você tá aí beirando os 30 já? Tantã. Essa fase a gente pensa muito em quando eu tiver 30 eu faço, né? Ai, meu Quando Deus. chegar nos 30 eu faço. Você tem algum começo programado? O que você quer começar de novo daqui pra frente? Cara, eu pretendo fazer o meu doutorado antes dos 30, mas assim, uma coisa que eu quero começar, aí já não é nada assim, tipo, nenhum planejamento, é um hobby. Eu quero aprender a tocar o ukulele e eu tô enrolando há uns Ai, que 3 legal. anos. Olá, tem cursos no YouTube, na internet. Eu já de tenho o graça, ukulele, na época eu nem achava vendendo com facilidade, tem mais de 3 anos. Porque na época eu não achava vendendo com facilidade, eu tive que comprar lá de fora. Eu importei essa merda. Essa merda não, que ele é lindo. Beijo pra ele. Eu tenho Queremos as você aqui, hein? revistas. Eu tenho as revistas lá pra ensinando a tocar. Eu tenho o meu irmão, que é ótimo com instrumentos de corda. Ele volta e meia pega meu ukulele e sai tocando por aí. E eu não aprendi ainda. Então você tem bons começos pela frente aí. Começar a tocar o E de ukulele. recomeçar, eu tenho vontade de recomeçar o curso de italiano. Porque eu comecei e parei no meio do caminho por causa do mestrado mesmo. Porque eu não tinha como fazer. Com estudar e fazer tudo junto, não dava. Já coloca na sua agenda virtual aí novos começos, né? Que, aliás, pode ser também a pauta de um novo programa, um novo episódio. Um dia. O que a gente pensa de novos começos daqui pra frente que a gente tem adiado, né? Jô, seu novo começo aí que você tá pensando, eu sei que é difícil falar de pronto assim, mas deve ter lá no fundo. Ah, sempre tem alguma coisa que a gente fica adiando, né? Eu fico adiando começar, mas aí é um recomeço, não é um novo começo, mas recomeçar a prática de Kung Fu. Ai, que maravilha. Ai, outra coisa que eu quero fazer de novo. Vamos juntas. Ai, vamos, por favor, sair porque o cara começou a ficar afim de mim, o mestre, eu resolvi sair. Ah, fez bem. Porque sempre dá errado essas coisas, Foda, assim, né? ambiente... minha prática de yoga também, que é outra coisa que eu adio. Ah, não, amanhã eu faço, porque hoje... A gente sempre inventa alguma desculpinha, né? Tá muito sol, tá muito sempre. frio. Eu não tô... Comi demais, eu não tô bem o suficiente. A minha muleta é sempre dinheiro, porque eu sou ligada no dinheiro contado, na planilha, né? Então eu fico assim, esse mês eu tô com esses 200 aqui, mas o mês que vem não tem esses 200, então dá pra fazer. Aí chega no mês que vem, aparece outras coisas, né? Aí você fala, não vai dar, então vai adiando. Essa desculpa até funciona pro Kung Fu, mas pro yoga, como eu faço em casa, é furado, né? É só você mesmo se bloqueando. É só eu mesmo, exatamente. Autossabotagem, qual o número do episódio de autossabotagem? Cafeína, você lembra? Tá lá no feed, autossabotagem. Eu morro de inveja de podcaster que sabe o número de episódio de cor. Né? Eu também. Eu acho tão legal. Eu nunca vou saber, viu, ouvintes? Vocês me desculpem. E olha que a gente só tem 33, que eu acabei de ler que este é o podcast Papo Delas 33. Então, Paty vai fazer italiano, vai tocar o ukulele. A Jo vai fazer yoga, que não tem desculpa nenhuma pra fazer, é só sentar na E sala. o Kung Fu, que é só bater nos outros. O Kung Fu já tem uma desculpa. E você, aí. Cafeína? Pois é, eu tava adiando há muito tempo, mas agora eu tenho um começo, né? Eu tô de mudança, já falei, pela primeira vez na vida adulta, eu vou realizar um sonho esquisito, que é de morar em casa. Eu aluguei um sobrado, uma casa, né? Que talvez, oxalá, não tenhamos problemas com barulhos, com um vizinho reclamando de barulho aqui do podcast, né? Já vai ser uma grande coisa. Teremos outros efeitos sonoros, né? Tem um vizinho lá que gosta de cantar alto. Vai ter música ao vivo, Teremos cachorros por todas as áreas por ali, então teremos outros efeitos sonoros, mas a reclamação do síndico vai ser uma coisa do passado, teremos outras coisas. Isso já era uma coisa que eu estava adiando há muito tempo, tanto no pessoal quanto no relacionamento, e agora vai ser
tudo de uma vez. Então é um novo começo muito, muito forte pra mim. Estou tensa, estou nervosa, não paro de falar nisso. Tem gente me xingando no Instagram. Mas, Cafeína, você tá há 15 anos mudando já. Sim. Estou há 15 anos mudando, porque estou fazendo essa mudança aos pouquinhos. Estou muito feliz e tensa e nervosa. Já falei isso, né? Primeira vez na vida adulta numa casa? Primeira vez. Eu só morei em casa com os meus pais até os 10 anos de idade. E casa me dá gatilhos. É tão bonito falar gatinhos, né? Me dá gatinhos, porque nós saímos de uma casa correndo, porque nós fomos assaltados dentro de uma casa. Eu tinha 10 anos, isso foi em 1992. E entraram com a gente, com o carro. Foi um escândalo que um dia eu conto, se eu já não contei com detalhes. Foi uma coisa que me traumatizou com 10 anos de idade. A gente foi para um apartamento e nos últimos 27 anos da minha vida eu moro em apartamentos. Então, na vida adulta, nunca morei numa casa e tem um pouco de tensão. Eu brinco que parece que eu tô morando no meio da rua. Eu tô sentada na sala e tem a rua na minha frente. É estranhíssimo pra mim. Mas o macete é ter morar cachorro. Em casa. Então, teremos esse macete. Vão ter cachorros para nos fazer barulhos ali, igual a Paty, que curte um barulho. Teremos novos efeitos sonoros. Latidos novos. Nós somos pet friendly no papo dela. Temos isso e, claro, eu comecei a trabalhar com isso, né, com edição, com coisa há muito pouco tempo, há menos de 2 anos. E eu acredito que isso é um investimento, né? Então, assim, acho que é a primeira vez que eu estou realmente investindo em mim e profissionalmente de uma coisa que eu gosto, né? Eu sei, tudo que eu falei até agora eu odiava, né? Deu tudo errado e tal. Então, é um começo de vida pra mim, muito interessante. E eu tenho essa desculpa de, é antes dos 40. Se não der certo até os 40... Aí, tem isso. Os 40 são uma medida, geralmente, pra quem chega perto. É, né? Que nem os 30, né? É aquilo que a gente falou, a gente vai adiando, vai jogando. Isso, é porque você acha que o mundo acaba quando você faz 30 anos também. Você fala, agora eu tenho que ser adulto, agora eu tenho que fazer chegando isso. nessa depois, fase. Com 31 você já esquece. Com 31 você esquece já. Aí você só fica feliz que tá longe dos 40. Ai, gente. Aí quando vai chegando no 40, cada ano é precioso, porque você fala, não, mas ainda falta 3 anos, ainda falta 2 anos, você começa a aumentar. Eu ainda tô nos 30. Né? Você começa a aumentar, você, não, se não der certo até lá, você fica no até lá. Verdade. Tô nessa fase e talvez quando chegar nos 40 aí a gente faça uma nova fase aqui também de podcast e novos começos. Eu acho importante, viu, ouvinte, a gente falar e refalar de começos, de como a gente não sabe nada no começo, continua não sabendo 20 anos depois, mas eu sei que tem muita gente que ouve e fala, se acha burro, se acha incompetente, acha que não tá conseguindo fazer as coisas. Não foi só da Karina que a gente ouviu, mas eu ouvi durante muito tempo na minha vida a gente começando achando que não era capaz, porque tava no começo, não dava, que nem eu, tirava xerox o tempo todo, tava estudando pra tirar xerox. Você fala, não sou capaz, eu não consigo e tal, porque o começo é sempre assim. Mas principalmente mulher tem essa questão de não se achar capaz. Tem. A gente se boicota demais, porque a gente, eu não sei que porra de DNA que tá incrustado na nossa cultura, na gente, a gente nasce com isso. Essas novas gerações menos, eu acho. Mas a gente nasce com a síndrome de impostor, de uma coisa que a gente não é o nosso lugar, a gente não deveria estar aqui, a gente não deveria estar fazendo, a gente tá incomodando. Sabe, a gente tá atrapalhando. Ou a gente tá enfeitando o ambiente. Sim, né? e... Que é o que a gente ouve do Dia das Mulheres, né? Ai, vocês estão aqui para enfeitar, para perfumar o ambiente, para enfeitar. Então você é um bibelô. Você não precisa fazer nossa, você fica sentada como um bibelô. Você ouve tanto isso que você acredita. E quando você se impõe, você fala de algo que de fato você tem conhecimento na área... Quando você é mulher, a pessoa sempre discute, mesmo se a pessoa não souber porra nenhuma. Sim. O homem não, o homem fala, não, é porque 2 mais 2 são 4. E olha, pra confirmar, eu sinto isso todos os dias. Às vezes as pessoas falam, mas quando você é mais velha você não sente. Sente. Eu senti isso na semana passada, lá, reclamando pelos meus direitos do notebook, que foi semigolpe. Eu falando, e a pessoa
rebatendo, um homem, claro. Não, você tá errada. Não, não é isso. Não, você tá errada. Não, eu estou certa, eu sei o que eu estou falando. Até que aparece um homem que estava comigo e vira pra ele e fala assim, ela tá certa. Pronto, tá certa. Ó. Pronto, acabou a discussão. O cara falou, é assim mesmo. Oi? Ai, gente, não acredito. Não, Tem que confirmar, até hoje isso acontece e é instintivo, eu percebo que é instintivo dos homens também. Eles não estão pensando nisso, eles estão automático, é no automático. Ela tá falando, mas ela não entende. Ela pode ser a sócia da Microsoft, ela não entende. Pode ser a filha do Bill Gates, mas não sabe o que ela tá falando. Pois isso tem que mudar, gente. Eu sei que a grande maioria dos nossos ouvintes ainda é homem e são gente boa pra caramba, que discutem com a gente já há anos, já posso falar anos, né, Paty? Isso sobre essa relação. A gente já fez vários episódios sobre isso e a gente tenta não ter aquele papo chato de você não pode fazer, de dar bronca, né? Eu respeito cada um dos podcasts e as formas com que eles fazem isso, mas eu sinto que muitos homens evitam ouvir algumas mulheres porque eles sentem que estão tomando bronca. Sim. E muitos já me falaram isso, né? Eu tava ouvindo, aí eu comecei a levar bronca e eu parei. Mas, gente, se sentiu é porque, né, alguma bronca aí tinha que ouvir mesmo. Mas eu acho... A gente tenta, não de forma de bronca, mas de forma de conversa, cara. Vamos tentar. Eu acredito... Mostrar que tem coisas que acontecem. Eu posso mudar durante a vida, mas até hoje, apesar de ter passado por muitas coisas, eu acredito muito no papo. Muito na conversa, e não é no papo delas, eu tô falando na conversa, porque gente legal, gente de boa índole, gente com educação, gente esclarecida, pode ser homem, mulher ou qualquer gênero, ele vai entender o que a gente tá falando. Sim. Então, esse é um exemplo que eu dei de ratificar o que uma mulher disse. Muitos colegas que conheci na vida fizeram sem pensar isso, depois perceberam, putz, acho que eu vacilei. Outros não, outros discutiram, aí a gente já vai para outra área, né? Mas entendam que algumas coisas a gente também entende e outras a gente também não entende. Sabe igual a quem? Igual a vocês. Tcharam. Tcharam. Simples assim, a gente pode fazer coisas iguais, diferentes, melhores e piores como vocês. Não tem tanta diferença, não. A gente só tem coisinhas gostosas diferentes. Que agrada uns, não agrada outros, tá tudo bem também. Cada um com as suas coisinhas gostosas, né, Paty? Isso aí. Meus ouvintes, meus bens, espero que a tia Cafeína, aqui incorporada de tia Neide, não tenha feito vocês entenderem que RPG dá pra fazer online e melhorar as costas. Isso é a conclusão desse episódio, entendeu? Eu quero agradecer demais a presença da nossa convidada, que tem um sobrenome chiquérrimo, e eu gostaria muito que ela terminasse falando boa noite. Ju, faça teu jabá, fala onde é seu podcast, onde te achar, onde a gente quer te adicionar por aí, fique à vontade. Bem, eu estou no Twitter, @Joboner, JOBOHNER, diferente daquele outro Bonner que todo mundo conhece. Também podem me achar no Otaminas, um podcast sobre cultura pop asiática, que a gente dá um enfoque feminino, um olhar feminino em cima disso. @Otaminas. Também estou no Tricotando Cast, onde a gente debate papo e costura ideias. A Patsy, inclusive, já participou lá do Tricotando. @TricotandoCast. Se o Botecando voltar um dia, eu tô lá também, @PodBotecando. E tem o projeto da Biblioteca das Ancestrais, @BibliotecaAnces. Eu quero agradecer pessoalmente, em nome do Papo Delas, o Otaminas e o Tricotando, que são 2 podcasts tops, legais, gente boníssimas, que a Paty já esteve lá no Tricotando. Quem sabe eu consiga. Ai, tomara. Vai ser uma honra. Agora só falo isso. Gravar com vocês, porque é um podcast muito legal. Conheçam o trabalho deles, se já não conhecem, né? E sigam a Jo Bonner, que vai deixar um final especial pra gente. Patsy, beijo! Muito obrigada por mais um podcast. Conseguimos, principal de março. Eu que agradeço, né? Meu amor. Gente, eu queria agradecer também por vocês me convidarem, por darem espaço aí pra
estar presente. É uma honra tremenda estar aqui, gravar com duas pessoas que eu admiro demais. A honra é nossa! E muito obrigada. É bom estar com você. Brincar com você. Fazer valer tudo que a gente quiser. A honra é nossa, Ju. E por gentileza, a sua frase final para o Papo Delas. Boa noite. Que delícia! Beijo, Paty. Beijo, meu amor. Beijo, galera. Este foi o Papo Delas número 33. Começos. Um beijo no feed do coração de vocês, meus bens, meus ouvintes, meus padrinhos, meus piquepeiros. E até o próximo. Tchau, tchau. Que delícia, rapaz! Pode dar stop. Deixa eu salvar isso. Stop. Boa noite. É aqui que nós agradecemos vocês, nossos padrinhos do mês de fevereiro de 2020, que nos ajudaram a manter o Papo Delas podcast no ar e a continuar sonhando com as riquezas, aquela vida de madame pelo mundo que a gente pede tanto. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com R$10 ou mais no mês de fevereiro de 2020 foram Cristina Raposo, Marco Antônio Júnior, Guilherme Balduino, Jefferson Carlos, o Lucas, o Mr. Gaspar. Gasparzinho, chama de Gasparzinho, menino. Gasparzinho virou nosso padrinho, prometeu no ao vivo e cumpriu. Obrigada, Gasparzinho. Ai, obrigada, Gasparzinho. Rafael de Souza, O Matheus Chibukawa, Gabriel Henrique. ele, que também chegou aqui mês passado, Sidney Júnior. E tem outro Júnior agora, que é o Josair Júnior. Ai, é da ótima dupla, hein? Sidney Júnior e Josair Júnior. O Fabrício Guzon, Sandra Enomo, é a linda da Priscila Matos. E também temos eles, os nossos piquepeiros, que vão lá no @papo delas, naquele aplicativo verdinho, tão bonitinho do PicPay, e ajudam a gente com qualquer quantia, de 1 a 20 mil reais. Não, pode ser mais de 20 mil, já falei. São eles Julian Catino, Giovana Ramalho, Ricardo Alves, Mariana, Maiara, Mayra Santos, Vanessa Andrade, Elaine Cristine. Ai, novidade aqui, Elaine. Vai competir com o nosso Kaique aí. Ela, Sabine Elaine Scarmelotto Roli. Acho que falei errado ou certo, não sei, Sabine, mas seja bem-vinda ao PicPay do Papo Delas. Fazemos questão do seu nome completo, porque você deixou uma mensagem tão linda pra gente que eu quero agradecer de primeira. Ela disse, Paty, que não era uma contribuição, era uma retribuição. Ai, gente, linda demais, meu Deus do céu. Não fala assim não, menina. Então, emocionante. Obrigada, Sabine. Eu suspirei, desculpa. Ai, deixa eu voltar aqui, um segundo. Rafael Padovan. E ela de novo, a linda da Sandra. Maravilhosa. Sim, maravilhosa. Padrinha. Tem outro maravilhoso também aqui depois dela. O Osmar Pedrão. O João Paulo Poeira. E a Pamela Araújo. Beijo, Pam. Beijo, Pam. Fica aqui o nosso agradecimento mesmo aos que doaram menos de R$10 no padrinho e aos que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Todinhos, todinhos vocês, meus gostosinhos, lindinhos, sem açúcar, só com docinho natural, estão sendo muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e alguns outros, quem sabe, para o próximo mês. Hashtag Gratiluz! Você ouviu Papo Delas Podcast.